Efésios capítulo 4. E hoje nós vamos refletir do versículo 30 ao versículo 32. Dando continuidade à nossa série de mensagens, nós chegamos ao fim desse capítulo tão forte, tão impactante, tão importante, que é o capítulo 4 dessa carta de Paulo aos Efésios. E quantas coisas esse capítulo tem para fazer em nós e trabalhar no nosso coração, como temos visto e como isso tem sido precioso para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe com fé a leitura do que o Senhor tem para nos dizer. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Feche os seus olhos mais uma vez e use desses instantes para falar com o Senhor. Peça ao Senhor para que Ele fale ao seu coração de forma profunda e transformadora essa noite. Estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra santa e poderosa, que é como uma espada de dois gumes que penetra o nosso coração e é capaz de transformar-nos por inteiro. Com toda reverência e humildade, nós pedimos ao Senhor, fale ao nosso coração, transforme a nossa vida. Que nada venha atrapalhar nesse momento aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Nós oramos e pedimos assim em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos, quem ou qual é a tua referência? Nós pensamos sobre isso porque nós vivemos num momento onde nós somos referenciados por muitas coisas e muitas pessoas. Talvez eu possa trocar essa palavra e perguntar para você, qual é a tua influência? De onde você se inspira? O que faz você pensar, eu preciso vestir essa roupa? Eu preciso me comportar assim? Eu preciso usar esse produto para me preparar para sair. Eu preciso tomar banho com esse tipo de sabonete, usar esse shampoo. Eu preciso dirigir esse carro. Eu quero esse tênis. De alguma forma, nós somos influenciados por alguém. Nós estamos no momento da nossa sociedade com o avanço tecnológico que nós somos altamente influenciados por pessoas. As pessoas nos influenciam a tudo. E elas também ditam como nós devemos ser, o que devemos fazer, como nós devemos nos portar, o que vestir, o que comer, os lugares que nós devemos ir. E hoje um grande mercado se desponta, principalmente no mundo virtual, o mercado dos influencers. Os influencers são formadores de opiniões, pessoas comuns e outras nem tão comuns assim, algumas um tanto quanto exóticas. Crianças, jovens, adolescentes, pessoas mais velhas, pessoas que descobriram que ao acender uma ring light, uma luz na sua frente, com um celular na sua mão, pode alcançar milhares de pessoas e assim influenciar essas pessoas em uma opinião.
em uma forma de pensar, uma forma de agir, o que consumir, o que fazer, como viver. Nós estamos neste momento. As nossas crianças são influenciadas por eles. Os nossos adolescentes são influenciados por eles. As redes sociais estão por todos os lados e é inegável que ela influencia a nossa sociedade. Não só o YouTube, como o TikTok, o Instagram e para alguns ainda o Facebook. Nós somos influenciados o tempo todo com aquilo que nós somos ou devemos ser ou fazer. E isso é algo grande nos nossos dias. Eu não sei se você é daqueles que se declara, não, eu não sou uma pessoa ligada às redes sociais, eu não sou uma pessoa que está conectada a esse mundo. Mas, meu querido, você não escapa dele, porque no nosso país são cerca de 171,5 milhões de usuários ativos das redes sociais. Isso representa mais ou menos 80% da nossa população. Conectados. Pessoas que estão ali completamente ligadas com as tendências do dia, com as tendências da semana, com as tendências do ano. E nós somos influenciados. Talvez a roupa que você está hoje pode ter sido influência de alguém. As pessoas agora começam a perceber que por causa disso surge em nós uma grande mania de copiar. Nós aprendemos a fazer isso e ninguém escapa dessa. Quando você olha em alguém e vê que aquilo faz bem para você, ou aquilo é o que você deseja, poxa, eu quero aquilo também. E você começa a copiar as pessoas. Nós copiamos as falas, nós copiamos as gírias, nós copiamos as expressões, nós somos influenciados a todo momento. E eles formam as nossas opiniões. Eles começam a nos incentivar a ser como eles. E nós entramos nessa. E nós caímos nessa. Nós somos realmente influenciados por uma gama de pessoas que estão com o seu celular ligado, mostrando o café da manhã que tomou, a roupa que colocou para ir na academia, o que fez para arrumar a sua casa, o carro que está dirigindo, a compra nova que vai fazer. E aquilo gera milhões de reais, monetizando a cada postagem que eles fazem. Um produto, talvez nem o nome aparece num vídeo de 20 segundos e aquilo rentabiliza para uma pessoa muito, mas muito dinheiro. E de repente nós, do outro lado da tela, estamos aqui. Por que não usar essa base famosa? Por que não usar esse batom da moda? Por que não usar essa roupa que todo mundo está usando? E nós vamos nos moldando, nós vamos nos adaptando, nós vamos nos influenciando. E nós vamos copiando. Isso gera às vezes um estresse na nossa vida, porque nós começamos a comparar as coisas, já percebeu? Nossa, como eu queria ter a vida que fulana tem, como eu queria ter a vida que fulano tem. Parece que a vida dele é tão mais fácil, né? Pelo menos a vida que ele posta no Instagram. Isso, queridos, é porque nós somos pessoas, seres humanos, que na nossa essência, nós temos a tendência a sermos imitadores. Não é uma questão de tendência atual, mas é uma questão de essência. Nós fomos criados como imitadores. Não é à toa que a gente está acostumado a dizer que criança aprende não com aquilo que a gente fala, mas com aquilo que a gente faz. Criança aprende com exemplo. Criança aprende imitando. Desde o comecinho da sua vida, ela ouve o que a gente fala e tenta imitar as nossas palavras. Desde o comecinho da sua vida, ela vê você andando e ela começa a imitar os seus passos. Desde o comecinho de tudo, ela imita quem você é e o que você faz. E à medida que ela vai crescendo, mais ela vai te imitar. Porque nós somos imitadores por essência. Deus imprimiu em nós a imagem e semelhança do Senhor. Deus imprimiu em nós a sua imagem, e na nossa essência Ele nos colocou como seres para refletir essa imagem, algo que está além de nós. Nós imitamos Deus na nossa estrutura espiritual, emocional e física. Então vai muito além de influencers, de redes sociais, mas nós estamos falando de estrutura do ser humano. E é por isso, o pecado veio, distorceu tudo. E ao
deixarmos de imitar Deus, nós passamos a imitar coisas que estão muito longe de Deus e somos facilmente enganados por ela. Paulo agora está aqui nesse capítulo e ele começa a dizer algo muito importante na conclusão de alguns dos seus pensamentos. No primeiro versículo do capítulo 5, ele começa dizendo assim: portanto, sejam ou tornem-se ou recuperem isso em vocês, imitadores de Deus. Paulo agora fala com aquela igreja e diz para ela: vocês são imitadores por natureza, mas olhem quem vocês estão imitando. Preste atenção à referência que você tem na tua vida. A referência nossa só pode ser uma pessoa, Jesus Cristo, que nos ensinou o que é a vida e o que significa viver nesse mundo. Paulo diz: então sejam imitadores de Deus, como filhos amados, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo está dizendo: nós vamos imitar, mas nós precisamos imitar a Deus. Nós estamos chegando hoje no final deste capítulo 4 da carta de Efésios, e nós temos repetido aqui por várias vezes para a gente absorver bastante isso e lembrar de onde nós estamos partindo, que o Evangelho de Jesus, descrito por Paulo nessa carta, é algo muito forte, que traz para nós o perdão através da graça, da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus, mas não somente o perdão, mas a transformação de vida. Quando você entende o tamanho da graça que você recebeu, automaticamente isso te impulsiona a mudar algumas coisas dentro do seu coração e no seu caráter. As coisas começam a mexer de lugar. Isso é um processo lindo que Deus está fazendo na nossa vida dia após dia, onde nós nos tornamos mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso grande influenciador, é Ele a nossa régua de medida, é para Ele que nós olhamos, é com Ele que precisamos parecer. E se existe algum padrão, algum modelo, é para Jesus que precisamos olhar e é com Ele que precisamos aprender. Paulo está nos dizendo isso ao longo desse capítulo 4 e está dizendo: igreja, imitem a Ele. Imitem Jesus nas suas falas, nos seus atos, nos seus movimentos, naquilo que Ele fez. Vocês precisam entender que o Evangelho te desloca de você mesmo para que você seja parecido com Jesus. Mas isso não é tão simples quanto parece, porque esse processo é longo e custoso, e é um processo que envolve uma atividade, um esforço da nossa parte diário, de renovar a nossa mente, os nossos pensamentos e entender o que significa a vida à luz a partir do Evangelho. E então nós nos despimos, nós tiramos algumas coisas da nossa vida e nós nos vestimos de outras coisas. Agora nós tiramos aqueles hábitos que tanto contaminam o nosso caráter do velho homem, e ao renovar o nosso pensamento pela palavra, nós nos vestimos de outras coisas, à luz de quem Jesus é e o que Ele está fazendo na nossa vida. É isso que Paulo está construindo em todo esse capítulo 4. Ele já falou que nós devemos tirar de nós a mentira. É incompatível ser discípulo de Jesus e continuar na vida de mentira e falsidade. É incompatível com o Evangelho continuar achando que o engano pode fazer parte da nossa vida, uma vez que afirmamos seguir os passos dele. Ele disse: tire a injustiça do seu coração, tire essa inércia de não reagir àquilo que é justo, não ser justo. Comece a pensar na sua vida nessa perspectiva. Não faz parte mais da sua vida ser desonesto e corrupto. Não faz sentido acreditar em Jesus e ser habitado pelo Espírito Santo e continuar vivendo uma vida de pequenas ou grandes corrupções. Não faz parte mais de nós. Ele diz: mude as suas palavras, olhe para aquilo que você fala,
Cuidado com as palavras que você usa, palavras que matam, palavras que machucam, palavras que ferem. E ele usa uma palavra forte no versículo 29. Você não faz sentido mais usar palavras podres saindo da tua boca. A tão conhecida palavra torpe, que nós achamos que é somente um palavrão, e é muito mais do que isso, como vimos na semana passada. Ele diz: a vida de Jesus é que as suas palavras agora transmitam graça àqueles que ouvem. Tragam redenção, tragam salvação, como Jesus Cristo sempre fez quando abriu seus lábios para falar com todos aqueles com quem ele falou. Paulo está dizendo: imitem a Deus. Sejam como Jesus Cristo. A nossa nova vida agora é uma vida onde o nosso modelo e a nossa referência é Jesus e somente Jesus. Você pode até dizer para mim: mas pastor, ele é Jesus, né? É Jesus, eu não sou Jesus. Mas a Bíblia jamais iria nos pedir algo que nós não conseguimos fazer. A Bíblia não coloca a nossa régua abaixo, ela coloca a nossa régua muito alta e fala: o nosso modelo é Cristo. É para Ele que nós olhamos, é com Ele que nós nos inspiramos, é nele que nós aprendemos, é para Ele que olhamos quando temos que entender o que em nós precisa ser transformado e que de nós precisa ser renovado. Ele é a nossa inspiração, a nossa influência, o nosso modelo. É sobre Ele que nós falamos aqui. Paulo está dizendo para nós: vocês precisam ser como Cristo. Essa é a essência da vida nova que Ele te deu. Mas agora Ele continua essa trajetória desse processo no capítulo 4, terminando esse capítulo, e Ele começa agora de um jeito diferente. Ele começa mostrando uma motivação por trás do que nós devemos fazer. E Ele fala assim no versículo 30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A palavra aqui é forte. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Com certeza você, como eu, já fez uma coisa muito ruim e você sabe muito bem o que significa essa palavra entristecer alguém. Alguém que você ama muito, que você quer o bem, que você não quer ferir, que você não quer machucar, que você não quer que ela se sinta mal, mas às vezes por causa das nossas reações, das nossas palavras, das nossas atitudes, talvez um tom de uma conversa que saiu no lugar errado, palavras que foram colocadas da forma errada, e quando você menos percebe, aquela pessoa que você ama tanto, que você quer cuidar, que você quer colocar bem guardadinha e protegida com você, ela está machucada e ferida por algo que você fez. Já viveu isso, gente? Já passou por isso? Já teve que encarar o amor da sua vida, seja o pai, uma mãe, um filho, um esposo, um marido, alguém que você ama muito, mas que por causa de um relapso da sua atitude, uma reação mal feita, você feriu profundamente o coração daquela pessoa. Você já prestou atenção como a gente fica quando isso acontece? Parece que a gente mergulha num estado de tristeza também muito grande. Parece que um arrependimento toma conta de nós. Afinal de contas, nós ferimos alguém que nós amamos muito. Alguém que nós deveríamos proteger, alguém que queremos proteger, e agora está machucado, ferido, entristecido comigo, e a culpa é minha. Nós não queremos ferir quem nós amamos. Nós não queremos machucar quem nós amamos. Nós não queremos fazer isso. Porque isso faz mal não somente para outra pessoa, mas faz mal para mim também. Paulo usa essa palavra porque ele sabe que nós entendemos o que significa isso. Paulo pega esse verbo e traz agora para uma outra dimensão. E ele fala: a começo da nossa conversa, vocês precisam entender a motivação por trás de todos esses movimentos. O que nos faz continuar esse processo, o que nos faz nos esforçar, tem uma motivação. Nós precisamos entender que quando erramos, nós entristecemos o próprio Espírito Santo que habita o nosso coração, o que selou o nosso coração para o dia da redenção. Nós, seres humanos, sabemos o que é causar tristeza em alguém.
E Paulo está dizendo, o Espírito Santo que habita em você não é uma energia, não é uma força, não é um poder. O Espírito Santo que habita o teu coração é uma pessoa, e ele se entristece. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós não o ouvimos nos seus direcionamentos. Você vem aqui, ouve a palavra de Deus, e quando você sai por aquela porta, nada mudou na tua vida. Você sabe o que tem que fazer, mas você continua fazendo errado. Você continua decidindo por coisas que não deveriam estar presentes no teu dia a dia, como a mentira, como as palavras erradas, como a injustiça, como o ódio e tantas outras coisas que poderíamos ponderar aqui. O Espírito Santo te mostra, não fale assim, não seja assim, não use desse tipo de coisa, mas você continua e ele se entristece porque você não o ouve, você não dá atenção para a direção que ele está te dando, você não ouve a palavra e a direção que a palavra está trazendo para você. Isso fere o coração de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo quando deixamos de o ouvir e passamos a ouvir os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Que arrogância, gente, nós temos, e que orgulho nós cultivamos no nosso coração quando nós optamos voluntariamente pelo erro. É como se estivéssemos falando para o Deus que habita em nós: a minha opinião é melhor que a tua, a minha direção é melhor que a tua, o meu jeito é melhor que o teu. E o resultado disso é que ele se entristece. A Bíblia nos mostra isso. Será que ouvimos dos céus, nessas situações, ainda aquela frase: estes são os meus filhos amados, em quem eu tenho tanto prazer? Quando optamos por caminhos que desagradam a Deus, caminhos diferentes daqueles que Deus deseja para nossas vidas. Paulo está dizendo, queridos, vocês sabem o que é entristecer alguém, mas vocês precisam entender o quão profundo significa isso aqui. Vocês precisam entender que as suas atitudes podem causar muitas coisas naquilo que você faz, naquilo que você é, naquilo que você fala. Paulo está ecoando Isaías 63, versículo 10, quando o profeta Isaías disse assim: mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Esse verbo aparece pela primeira vez nesse lugar, referente a Deus, entristecer o próprio Deus. Aqui o profeta fala do povo de Israel, caminhando pelo deserto, um povo que reclama, um povo que murmura, um povo que se colocou numa posição de rebeldia, um povo que se prostituiu, um povo que se profanou, mesmo tendo Deus habitando no meio deles. O profeta diz: sabe, Israel, sabe o que vocês fizeram? Vocês se rebelaram e entristeceram o Espírito Santo. Paulo resgata esse texto do profeta e agora diz para aquela igreja e diz para nós hoje: nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ser assim. Não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele diz: não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A grande questão aqui é que quando nós olhamos todo o capítulo 4, existe um direcionamento de Paulo muito claro segundo as nossas atitudes a respeito disso. Porque não se trata de uma ofensa dirigida voluntariamente a Deus. Não se trata de algo, uma atitude específica contra o Espírito Santo. Ninguém vai acordar aqui e dizer: hoje estou a fim de entristecer o Espírito Santo. Hoje eu quero fazer isso. Mas aí nós pensamos que se não é uma atitude referente a Deus, essa atitude é referente a quem? Olha para o texto. Nós estamos falando de coisas na nossa vida que precisam ser tiradas, porque elas ferem diretamente alguém. O corpo de Cristo, a família de Cristo, o corpo de Jesus chamado igreja. E Paulo está dizendo: quando você fere um irmão, você fere a Deus. Agora a conversa ficou um pouco mais densa, a conversa ficou um pouco mais difícil. Porque quando você faz alguma coisa que foge do seu controle e é um pecado, você ajoelha, se arrepende, ora, pede perdão. Mas agora Paulo está dizendo de coisas que fazemos contra os outros,
coisas que fazemos com as pessoas. E Paulo está dizendo assim: quando você maltrata alguém, despreza alguém, quando você fere o coração de alguém, quando as suas palavras são mal colocadas, quando feridas são provocadas no coração de alguém, quando o corpo de Cristo é afetado pelas suas atitudes, você não só está entristecendo as pessoas atingidas pela tua ofensa, você está entristecendo o próprio Deus. É como se mais uma vez você cravasse um prego nas mãos de Jesus e dissesse: sofra. O próprio Jesus disse que quando nós fazemos algo aos pequeninos dele, nós fazemos isso para ele mesmo. A conversa ficou um pouco mais densa, queridos. Nós precisamos entender que Paulo está resgatando isso para dizer: a essência do que Deus está construindo em nós é lembrarmos que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como Jesus nos amou. Então, aquilo que você faz contra o teu irmão, você faz contra o Espírito Santo de Deus. Como é difícil isso, não, gente? Como é difícil não machucar as pessoas. Como é difícil não ofender as pessoas. Porque às vezes basta um olhar da tua parte para que o outro se machuque. Às vezes o teu silêncio machuca mais do que as tuas palavras. E Paulo está nos chamando a uma reflexão dizendo: cuidado. A igreja de Jesus deve ser guardada e protegida por nós e não destruídas pela nossa parte. Essa é a diferença entre a ética cristã e a religião, queridos. Aqui nesse versículo nós temos essa diferença clara, porque a religião vazia é algo que proclama também algumas dessas verdades. Você precisa ser uma pessoa melhor, você precisa ser melhor naquilo que você fala, naquilo que você faz. A gente não escuta isso. Você tem que ser uma pessoa boa, boa gente. Melhore as suas palavras, melhore as suas atitudes. A religião vai falar para você que algumas regras de conduta que você precisa ter para que você seja melhor naquilo que você é, naquilo que você faz. Mas a motivação parece que recai sobre você mesmo. Você tem que melhorar e ser melhor para você mesmo. Assim você vai ser aceito, assim você vai ser mais respeitado. Seja boa gente que todo mundo vai andar com você, vai querer estar do teu lado. E no fundo, você começa a se mudar, você começa a se transformar e ser melhor, porque você quer ser alguém reconhecido, aceito, acolhido. A motivação se torna você. E isso é religião vazia, sem sentido. Não é o que Jesus nos ensinou. Quando eu olho para um versículo como esse, no começo desse bloco de Paulo, ele nos ensina que a nossa motivação não diz respeito a nós mesmos. A nossa motivação está além de nós. A nossa transformação não se baseia em pressupostos ou motivações focadas em nós mesmos, mas sim em algo que está além de nós. Nós fazemos o que fazemos, mudamos o que mudamos, transformamos, nos esforçamos, tentamos e lutamos contra algumas coisas ruins do nosso caráter, porque nós amamos a Deus. A Bíblia fala: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A resposta da nossa obediência, ela é uma resposta natural ao amor e à graça de Deus que já nos alcançou. A nossa motivação não está em nós. A nossa motivação está nele. Por isso que Paulo fala: não entristeçam o Espírito Santo que habita em vocês. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que lutamos, nós fazemos por causa dele, por causa do Senhor. E como Paulo começa isso então? Ele fala de uma forma forte, de uma forma enfática. Ele usa um verbo muito forte. Se você olhar para o versículo 31, é como se ele estivesse ecoando assim: você entendeu isso? A motivação que está por trás de tudo? Então agora
Vamos lá, vamos bater um papo sobre a realidade do que precisamos viver. Então, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. E agora a gente começa a ver Paulo como que dando uma grande admoestação, uma grande advertência para aquela igreja, dizendo: a primeira coisa que vocês precisam aprender é livrar-se de algumas coisas que estão impregnadas na vida de vocês, na conduta de vocês e no caráter de vocês. O verbo aqui é muito forte. Livrem-se, eliminem isso da sua vida, proíba a si mesmo de viver dessa forma, arranque isso na sua raiz, porque isso não é compatível com o evangelho de Jesus Cristo. Não faz sentido dizer ser cristão e ter essas características na sua conduta do dia a dia. Não faz sentido dizer ser habitado pelo Espírito Santo e continuar vivendo essas coisas na sua vida. Não faz sentido você falar que ama Jesus e continuar vivendo desse jeito. Paulo diz: arranque isso do teu coração, arranque isso da sua vida. E o verbo coloca toda a decisão, toda a responsabilidade, toda a ação, não em Deus, mas em nós. É uma decisão nossa, é um esforço nosso, é uma luta nossa, é um trabalho nosso. Ele fala de algumas coisas que precisam sair, e ele começa pela amargura. Já conviveu com gente chata? Ou só eu que convivo com gente chata de vez em quando? Sabe aquela pessoa azeda? Azeda mesmo, gente. A pessoa assim, tudo tá ruim, nada tá bom. Você senta do lado da pessoa, parece que é um mar de lamúrias que vem em cima de você, assim. O ambiente tá ruim, a vida tá ruim. Sabe, ó céu, ó mar. Eu estou morrendo, porque tudo está ruim, nada está bom. Você olha para a pessoa, você fala assim: gente, tira essa cara amarrada daí, pelo amor de Deus. A amargura, ela tem a ver com esse estado de espírito azedo da pessoa. Esse estado de espírito que traz à tona tanta reclamação, insatisfação, desconforto. Nunca vê as coisas boas naquilo que está vivendo, mas parece que sempre tem um defeito para apontar. Sempre tem uma coisa para pontuar, dizendo que não está bom, que não está certo, não é perfeito, não é isso que eu quero. E a pessoa começa a reclamar de tudo. Gente, tem crente que é assim. Que entra na igreja e começa: o som está alto, o ar-condicionado está gelado, a luz é muito forte, me dá dor de cabeça, o chão dessa igreja é preto, a porta está fechada, a casa não cabe as crianças. E começa, a cadeira é desconfortável. Tem gente que é azedo, que parece que reclama de tudo. Tem do bom e do melhor, bota o prato em cima da mesa: ai, não gosto disso, não como aquilo, ai, hoje está salgado, hoje está doce demais, hoje não tem refrigerante, hoje tem suco, ai, só tem água. Nunca está bom a vida. Essa amargura vai corroendo a pessoa por dentro, e esse estado de espírito torna a vida muito amarga. Uma pessoa amarga é uma pessoa que tem um câncer dentro da alma, que vai crescendo e espalhando. A origem disso pode ser tantas coisas, mas a Bíblia nos aponta que geralmente são feridas na alma que não são tratadas, que não são resolvidas, e que vai gerando raízes de amargura, raízes desse azedume que ultrapassa, e é um péssimo testemunho para você que é crente e se diz cristão. E reclama. Já viu o povo do deserto? O povo de Israel? Ai, Deus, só tem maná. Nós estamos com fome, Deus manda maná. Só tem maná, estou cansado dessa farinha. Esse negócio com gosto de mel, nós queremos carne, Deus manda carne. Ai, que saudade das cebolas do Egito. Quem gosta de comer cebola crua, gente? Aqui a pessoa só reclamava, a amargura tomou conta do coração dele. E aí uma progressão começa a ser contada por Paulo sobre essas características que precisam ser arrancadas da nossa vida. Se Jesus nos dá tanto, não é compatível uma vida azeda e amarga para aquele que recebeu tanto de Deus. Olha para a tua realidade.
Tem hora que eu tenho vontade de falar para umas pessoas: meus irmãos, em nome de Jesus, vai lá na Somália um pouquinho, dá um pulo ali na África. Começa aí aqui no Brasil, nas periferias da pobreza do nosso país, começa a prestar atenção o quanto nós somos abençoados e agraciados por Deus em tanta coisa. Para de reclamar da vida, para de carregar essa amargura em tudo que você vive, para de ser azedo, que coisa chata. É terrível conviver com crente chato. Mas talvez você é o chato. Talvez é você que está amargo. E você não percebe isso, mas você está contaminando todo mundo à tua volta. A tua casa vira um azedume só porque você acordou de mau humor. E tudo está ruim. Paulo está dizendo: arranque isso de você, querido, em nome de Jesus. Tire isso da sua vida. Comece a cultivar a gratidão no seu coração e prestar atenção no que Deus está fazendo contigo. Sabe por quê? Porque se você não cuidar disso na sua raiz, arrancar isso na profundidade dessa ferida que precisa ser tratada, isso vai se tornar indignação e ira. E aí, esse azedume, essa amargura da tua vida agora começa a extravasar. Ela começa a sair de dentro de você, e você começa agora a afetar todos os seus relacionamentos, porque você começa a falar palavras que não deveria falar, você começa a falar de um jeito que não deveria falar, você começa a contaminar e ferir as pessoas, e essa indignação, essa ira começa a explodir em palavras perigosíssimas, que ferem, que matam. Jesus no Sermão do Monte disse para nós: tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com como você chama o seu irmão, cuidado quando você diz que ele é um tolo, que ele é um ignorante, que você deixa essas palavras de raiva sair da tua boca para ferir e matar quem deveria estar sendo protegido por você. Quando nós não tratamos isso e não tiramos, arrancamos isso da nossa vida, as coisas vão se agravando e ficando pior, e ele diz: tire de você toda a gritaria, tire de você essa mania de ser briguento. Eu não levo desaforo para casa, eu não engulo sapo, eu falo o que eu tenho que falar, eu olho nos olhos e falo mesmo, doa quem doer. Já ouviu isso por aí? Que vergonha, crente, ser assim. Que vergonha você falar para mim que carrega Jesus Cristo, que você é habitado pelo Espírito Santo e você é um briguento em casa, que você abre a boca e começa a falar o que se dá na tua cabeça, ferindo a quem quiser, porque você tem o direito de se expressar, você tem o direito de gritar. E Paulo está dizendo: cuidado, porque o que você está fazendo contra o teu irmão, você está fazendo contra Deus. Cuidado, porque isso também pode virar uma calúnia. Na frente você esbraveja, você fala, você ofende, você usa palavras que não deveria, e quando essa pessoa vira as costas para você, você fala dela e inventa mentiras, fala do seu caráter, fala coisas que você jamais diria na frente dela, mas que agora você diz nas costas. Isso tem nome: calúnia, fofoca, divisão, dissensão, coisas que dividem, dilaceram, que mutilam o corpo de Jesus Cristo na terra. E isso pode chegar no seu ápice, quando Paulo fala assim: tire de dentro de você essa maldade, porque daí, quando você não trata essas coisas, sabe como que fica o seu coração? Você começa a planejar dentro de si o mal que poderia acontecer na vida daquela pessoa que te ofendeu, ou que você ofendeu. E não adianta me dizer que a gente não é assim, porque nós somos assim. Você está no trabalho e a pessoa injustamente puxa o teu tapete ali. Automaticamente você bota o teu joelho no chão, porque você é um bom crente, e você fala para o Senhor: Senhor, eu fui injustiçado, que o Senhor me ajude. Mas a hora que você menos percebe, no seu coração você está pedindo para aquela pessoa ser mandada embora. Você quer que algum mal aconteça com ela, porque ela tem que pagar.
ela tem que pagar o que ela te cometeu. Ela tem que viver alguma coisa para que a justiça chegue a ela. E você começa a jogar maldade, destilar maldade para aquela pessoa que tanto te feriu. E você quer que essa pessoa sofra no mínimo que você sofreu. E se puder, sofra mais um pouquinho. Porque esse é o justo aos seus olhos. Querido, Jesus nunca te chamou para ser juiz de ninguém. Quem julga e condena é Deus. Jesus te chamou para amar. E tudo isso, Paulo está dizendo assim, cuidado. Porque agindo assim nós estamos negando o nome de Jesus Cristo que carregamos em nós. Cuidado, porque você senta nessa cadeira, participa desse culto, levanta as suas mãos, você ora, você canta, você diz: Senhor, eu amo o Senhor de todo o meu coração. Senhor, o Senhor é exaltado como Rei sobre a minha vida. Você diz que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida. Você confessa que o Espírito Santo habita no teu coração. Mas quando sai por aquela porta, no seu ambiente de trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos pessoais, você é aquela pessoa que fere, machuca, mata, grita, briga, e em nome do seu orgulho e dos seus sentimentos, você dilacera, tornando inimigos aqueles que você deveria chamar para perto de Jesus. É sério isso. Meus amigos, nós precisamos repensar o nosso cristianismo. Nunca foi tão necessário repensarmos o que nós chamamos de cristianismo. Porque nós estamos nos afastando muito do que Jesus nos chamou para ser. Nós estamos nos afastando como igreja muito daquilo que Ele quer de mim e de você. Talvez você se escandalizou e ficou chocado com essa cena há alguns dias atrás. Se você não sabe do que isso significa, essa foi uma das cenas icônicas da abertura das Olimpíadas lá de Paris, desse ano de 2024. Um artista famoso esboçou que vários gêneros, várias pessoas, várias idades, todos deveriam ser incluídos nessa mesa, de forma a zombar de algo muito conhecido por nós e de um grande pintor europeu, que retratou ali a mesa da Santa Ceia. Embora a França se declarou dizendo que não tinha intenção nenhuma de retratar ou fazer uma paráfrase da Santa Ceia, essa foi a imagem estampada na abertura das Olimpíadas. Foi isso que eles tentaram nos mostrar. Um pedido de perdão saiu nas mídias e eles tentaram falar: nos perdoe, não foi a intenção ofender ninguém. Mas o fato é que algo estava sendo escancarado ali, um movimento, uma atitude, uma intenção anticristã estava sendo estampada ali, para que o mundo inteiro pudesse ver a opinião da Europa sobre o cristianismo. Mas o que me assusta não é essa cena. Queridos, isso não me assusta. Eu acho que a gente às vezes esquece do que Jesus falou para a gente. Jesus olhou para os seus discípulos no Evangelho. Talvez a gente está precisando ler mais Bíblia, né, gente? E ele falou assim: o mundo vai odiar vocês. O mundo odeia vocês. Não é uma questão de que isso não pode acontecer, isso vai acontecer. Ele nos disse isso há mais de 2000 anos atrás: o mundo vai perseguir vocês. O mundo vai caluniar vocês, o mundo vai dizer coisas ao respeito da sua vida, o mundo vai zombar da tua cara, porque você diz que me segue, que você é cristão, que você entende o Evangelho. Isso não deveria nos assustar, isso é mais que esperado diante do que Jesus nos trouxe. Nós esquecemos isso. Ele disse: no mundo vocês vão ter muitas aflições. Ser cristão nunca foi e nunca vai ser fácil. Mas o que me assusta e que me assustou esses dias foi a reação da igreja a isso aqui. Porque quando você vai para as redes sociais e começa a ler os comentários sobre essa cena, os comentários nos vídeos postados de posicionamento
desse pessoal que quer se levantar para dizer: nós temos uma bandeira que devemos defender, a bandeira do Evangelho, e em nome dessa bandeira pessoal, muitas das vezes, uma grande guerra foi travada nesses últimos dias para se posicionar como igreja, como se o nome de Jesus precisasse da nossa defesa. Jesus nos chama para espalhar amor, graça, verdade, compreensão, acolhimento. Jesus nos chama para ser instrumento de salvação e testemunho de bondade. Muitas vezes o nosso silêncio é melhor do que as palavras que saem da nossa boca quando nos posicionamos. E ao invés da igreja testemunhar, como Jesus fez naquela cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo, a igreja travou uma verdadeira guerra na internet e no mundo. Queridos, eu não vejo Jesus sendo assim, eu não vejo Jesus fazendo isso, e é por isso que é tão importante a gente entender que a gente precisa tirar da nossa vida essas coisas que ferem, que matam, que são um verdadeiro falta de testemunho da igreja ao amor e à graça que Ele nos ofereceu de forma tão abundante e tão rica. Nós deveríamos sim dizer: nós perdoamos. Nós deveríamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, em nome de Jesus, que a cegueira dos olhos dessas pessoas sejam curadas pelo Teu Evangelho, que essas pessoas entendam o que significa de verdade o amor e a graça que só a Tua cruz pode nos dar, que eles entendam o que essa mesa significa para nós. Ao invés de gritar, esbravejar e reclamar um direito, defendendo um nome que, como lemos no começo desse culto, já está acima de todo nome. Paulo diz: livrem-se disso, queridos. Livrem-se disso. Tirem isso da sua vida, tirem isso do seu caráter, tirem isso do seu coração. Você precisa mudar isso urgentemente. Você precisa imitar a Jesus Cristo, você precisa ser como Ele. Isso sim é ser discípulo, isso sim é ser cristão, isso sim é viver o Evangelho de Jesus. E ele continua dizendo: se você entendeu, ele fala assim: então sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. O verdadeiro fruto do Espírito Santo é aquilo que Ele gera na nossa vida. E preste atenção, nós que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos mostra isso claramente. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia diz: contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, então, queridos, andemos também pelo Espírito. Um pastor que eu gosto muito, chamado Martin Lloyd-Jones, diz que o jeito de se livrar dos defeitos é cultivando as virtudes. E Paulo faz isso nesses versículos, nos instruindo a alguns movimentos, e o primeiro deles é sobre esse verbo. Ele mostra para nós, ele diz assim: se você arrancar tudo isso da sua vida, agora você precisa encher a sua vida de algumas coisas, e ele começa assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Esse verbo sejam não é algo que você já é, mas é algo que você não é, mas precisa se tornar urgentemente. Não tem essa desculpa de assim: pastor, eu até queria ser bonzinho com as pessoas, mas eu não consigo. Eu queria ajudar as pessoas, não, mas eu tenho uma dificuldade disso, eu acho que não é para mim. Eu queria fazer o bem, sabe? Mas eu sou azedo demais, eu sou colérico demais, minha personalidade é muito forte. Então, quando falam comigo, eu não consigo não reagir mal. Não é sobre o que você é sobre o que você não é, mas precisa se tornar. Ninguém aqui é assim. E ele está dizendo: ninguém é. Mas você precisa se tornar mais parecido com Cristo. Você precisa se tornar assim. Você precisa olhar para dentro de si e dizer: esse é o meu modelo, é para lá que eu tenho que ir, é isso que eu tenho que seguir na minha vida e no meu coração. E como ele aponta isso? Ele diz: tornem-se bondosos.
Sabe o que essa palavra significa? Essa bondade refletida de Deus. Bondade é o oposto da amargura. Bondade significa você ser útil para alguém, e à medida que você age, fala e vive com alguém, você faz o bem para ela. Você já conviveu com alguém que é gostoso de estar do lado dessa pessoa, e que ela quer te ajudar o tempo todo, que essa pessoa quer tanto bem para a tua vida, que toda hora ela está fazendo alguma coisa para te abençoar, e as palavras dela te abençoam, os gestos dela te abençoam, as atitudes dela te abençoam. É bom demais conviver com gente assim, porque você percebe que ela para de pensar em si mesma, ela renuncia um monte de coisa de si mesma para poder abençoar as pessoas, porque ela quer o bem dos outros, ela quer ver isso nos outros. Jesus não era assim, gente. Não é isso que a gente tem que procurar ser, querer o bem das pessoas que estão perto de nós, querer fazer o bem para elas, querer cultivar esse relacionamento de forma que eu abençoe essa pessoa. E aí a gente precisa pensar, será que a gente está se esforçando para viver isso aqui? Será que quando você convive com as pessoas, você abençoa elas ou você fere elas? Você causa esse bem na vida dela, você traz essa bênção, essa redenção com as suas palavras e suas atitudes, ou você subtrai, você tira, você esvazia aquela pessoa com a sua reclamação, com a sua murmuração, com o seu azedume e sua chatice? Paulo está dizendo assim, sejam bondosos, gente. Jesus sempre se movimentou e nos ensinou a abençoar o nosso próximo e fazer o bem para ele. E ele nunca mediu esforços para isso, ele contou parábolas sobre isso. Lembra da parábola do bom samaritano? Aquele viajante que passou e viu aquela pessoa necessitada e deu de tudo para aquela pessoa ser curada, restaurada e voltar à sua vida. Deu dinheiro, deu tempo, deu do seu cavalo, deu do seu dia de viagem. Jesus está tentando nos ensinar, dê de você para ser bom para as pessoas, para abençoar as pessoas. Amanhã você vai trabalhar, pessoas vão entrar na loja, pessoas vão entrar na sala de aula, pessoas vão entrar no seu escritório, pessoas vão estar ali com você. Como você pode abençoar essas pessoas e cultivar a bondade no teu coração e não a amargura ou a belicosidade que a gente tanto cultiva, querendo ter razão sobre tudo? E como a gente consegue viver isso? Paulo fala, vocês precisam colocar compaixão no seu coração. E é bonito ver isso, porque da onde Paulo tira isso, gente? Se não é Jesus Cristo que nos ensinou a ter compaixão das pessoas que mais precisam de nós, as pessoas que o próprio Deus coloca do nosso lado. Jesus quantas vezes olhou e disse para os seus discípulos, eu tenho compaixão dessa gente. E Jesus deu de tudo por eles, deu seu tempo, curou, ensinou, gastou dias com a multidão que tinha milhares de pessoas para serem tocadas pela sua presença. Jesus se cansava, mas continuava ali, renunciando a si mesmo para poder abençoar tanta gente. Nós estamos num momento, num lugar na história que nós paramos de pensar no outro e começamos a pensar somente na gente. Nosso individualismo torna os nossos relacionamentos superficiais, secos, frios. Nós estamos frios às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. As pessoas precisam de você e você tem oportunidades de ser bom, de ter compaixão, mas você dá de ombros, fala, isso não é problema meu, eu não tenho nada com isso. Só que quando você transfere isso aqui, você está dilacerando o corpo de Cristo. Você está deixando de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Você está entristecendo o próprio Deus. Você está ferindo Jesus de novo. Você está deixando de cultivar a unidade que Paulo disse, se esforcem para manter a unidade do corpo de Cristo, porque esse corpo custou muito caro. E ao invés de sermos instrumentos de bênção, nós começamos a ser instrumentos contrários à obra que Deus está fazendo nesse lugar. Eu começo a pensar tudo isso na minha vida, porque ele diz, sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, e isso vai exigir muito de nós. Jesus disse assim, gente, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome diariamente a sua cruz e me imite. A cruz é um lugar de renúncia. A cruz é um lugar de abrir mão de si mesmo. A cruz é um lugar de morte. E se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa aprender a morrer para si mesmo, para abençoar as pessoas. Percebe como que Paulo está trabalhando isso em raízes tão profundas na nossa vida? Ele termina esse versículo talvez com a cereja do bolo e com a facada certeira no nosso peito. Porque ele diz assim: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros e se perdoem mutuamente como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Talvez falar de ser bonzinho nos dá uma sensação de ser fácil. Talvez falar de ter compaixão até nos dá uma sensação de ser fácil. Mas quando Paulo fala que a única maneira de viver tudo isso é através do perdão, Paulo está nos alertando para uma coisa muito preciosa. Para vivermos juntos, nós vamos precisar aprender a perdoar. Sabe por quê? Porque nós erramos. Nós falamos o que não devíamos. Reagimos de forma errada. Nós temos palavras mal colocadas. A nossa face às vezes diz muito sobre os nossos sentimentos que estão fora de lugar. Nós ferimos pessoas, nós machucamos quem amamos, nós ferimos o Espírito Santo, entristecemos Ele. E o único caminho de volta para que tudo isso seja possível é através do perdão. Não existe como convivermos se não aprendemos a perdoar. E como podemos negar o perdão a alguém, uma vez que Deus derramou o perdão tão gracioso e tão abundante na nossa vida? Como nós somos capazes de dizer não, não quero conviver, não quero ver você, eu não quero fazer parte da tua vida, eu não consigo te perdoar, e começamos a desejar vingança, maldade, ira, indignação, calúnia. Nós começamos a reviver todas aquelas características que tiramos do nosso coração. Por quê? Porque não sabemos perdoar como Cristo perdoou. Porque nós não sabemos fazer o que Cristo fez naquela cruz. Nós não sabemos morrer para nós mesmos, para os nossos sentimentos, para o nosso orgulho, e ser capaz de se matar, assumir o dano e o erro, para que o outro seja alcançado pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Só existe um jeito de fazer isso: é estarmos juntos diante da presença do Senhor e aprendermos com Jesus. Perdão é perceber todo o mal que o pecado do outro nos causou e decidir perdoar, negando a nós mesmos, principalmente o desejo de vingança que é disfarçado de justiça própria do nosso coração, gritando que o outro deve pagar caro pelo mal que nos causou. Perdoar é ter a coragem de olhar nos olhos, olhar no ofensor, nos olhos, com os olhos de Cristo e não com os nossos, e decidir amar como Cristo amou, passando por cima de si mesmo, se entregando em favor do seu ofensor. Ele disse: perdoem-se mutuamente como Deus os perdoou. Não é do nosso jeito, não. É como Deus nos perdoou. Eu sei, não é algo tão simples e tão fácil aos nossos olhos, mas o apóstolo está dizendo para nós: vocês precisam arrancar essas coisas do coração, e vocês precisam imitar Jesus. E é por isso que ele chega no capítulo 5, e ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus. Vocês são filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.
Existe alguém, queridos, que você feriu profundamente, que você eliminou da tua vida e matou da tua comunhão, e que precisa do teu perdão. Como tem sido a sua conduta quando você sai por aquela porta? Será que a bondade e a compaixão fazem parte do teu dia? Ou será que você tem se tornado um crente chato, azedo, que só reclama, porque a amargura já tomou conta de você? E muitas das vezes, a ira, a indignação, a calúnia, a gritaria, a maldade, é o que a gente vive no nosso dia a dia. Deus está te chamando para um movimento essa noite. Um movimento de cura e transformação que começa nessa mesa. Porque quando nós sentamos aqui, nós anunciamos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E fazemos isso até que Ele venha. Quando nós sentamos aqui, a palavra de Deus diz para nós, muito claramente: examine a si mesmo e tome do pão, tome do vinho e sente nessa mesa que flui graça e perdão. Essa mesa te convida como discípulo de Cristo a repensar o teu cristianismo e a tua vida e a sentar aqui para ser transformado por essa graça que flui do altar do Senhor. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E eu queria te convidar a responder a essa mensagem tão densa, tão profunda, tão forte, com uma oração aí no seu lugar. O que você tem para dizer para Jesus sobre você, sobre a sua vida diante de tudo isso?